Não há outro tanque na história que tenha capturado mais a imaginação popular do que o Tiger I alemão da Segunda Guerra Mundial. Nada simboliza melhor o conflito blindado para o público em geral, como a sua enorme estrutura no campo de batalha. É o único tanque que a maioria das pessoas consegue nomear, mesmo que tenham pouco ou nenhum interesse real em tanques. Desde os primeiros dias de combate contra este tanque na Segunda Guerra Mundial, até os dias de hoje, a fama do tanque Tiger alcança em quantidades iguais sua história real de desenvolvimento e desempenho em combate. É um tanque com muitas falhas e cuja mística, mesmo na Segunda Guerra Mundial, era desproporcional à sua utilidade e serviço como veículo de combate. No entanto, apesar das suas falhas e problemas, o tanque continua a ser um símbolo poderoso da Segunda Guerra Mundial, e para muitos, foi o tanque que serviu de introdução ao mundo dos veículos blindados de combate. O Tiger I nasceu em maio de 1942, mas sua concepção e desenvolvimento remontam diretamente a 1936 e 1937. O veículo em si foi criado de forma relativamente apressada, estimulado pelo choque das tropas alemãs ao terem encontrado o tanque pesado soviético KV-1 e o tanque médio T-34, após a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, em 1941. O Tiger I, porém, não pretendia ser compatível com esses tanques, mas ser superior a eles. O veículo combinou elementos resultantes do desenvolvimento de outros tanques pesados das classes de 30 e 36 toneladas. Embora o desenvolvimento deste tanque pesado remonte a 1937, o resultado final foi influenciado pelo encontro repentino com os tanques soviéticos KV-1 e T-34, após a invasão da União Soviética. A necessidade de superar estes tanques era urgente, por isso várias áreas de desenvolvimento e testes tiveram que ser apressadas ou simplesmente ignoradas. Com o desenvolvimento de outros tanques pesados já concluídos, e com a necessidade de colocá-lo em serviço rapidamente, o Tiger I foi, de certa forma, um projeto acidental. Os designers provavelmente não tinham ideia de que o veículo que estavam prestes a colocar em serviço se tornaria uma lenda. Mesmo antes do início dos testes, 200 Tiger foram encomendados em abril de 1942, seguidos por mais 124 em agosto, mesmo após a primeira demonstração ser decepcionante. Apesar dos sérios problemas encontrados durante os testes, a necessidade de tal tanque, por conta dos encontros com os tanques pesados soviéticos após a invasão da União Soviética, superou os problemas que precisavam ser resolvidos, sendo colocado para produção em série no final de 1942. A taxa de produção progressivamente aumentou, atingindo um pico de 104 e 100 veículos em abril e maio de 1944, respectivamente, quando a produção realmente superou as metas. Somente com a introdução do Tiger II, a produção do Tiger I perdeu prioridade, de forma que a produção progressivamente foi eliminada. Os últimos 6 tanques Tiger I saíram das linhas em agosto de 1944. O armamento primário consistia no canhão 36L56 na torre. Esta arma foi derivada das armas Flak 18 e Flak 36 de 8,8 cm, e apresentou desempenho balístico semelhante. A primeira discussão sobre o uso desta arma de 8,8 cm veio em maio de 1941, por Hitler, enquanto simultaneamente considerava o uso da arma de cano cônico de 7,5 cm. O uso da arma de menor calibre permitiria o transporte de mais munição, mas dependia de suprimentos de tungstênio para fazer o penetrador do projétil. Sendo o tungstênio um material estratégico fundamental, a ideia foi abandonada em julho de 1941. A primeira unidade equipada com o Tiger I foi na Frente Oriental em Leningrado, que recebeu 4 veículos em agosto de 1942. O terreno em sua área era totalmente inadequado para os Tiger I, que afundaram no terreno pantanoso e densamente arborizado.
Como resultado, eles foram facilmente alvejados por artilheiros antitanques soviéticos e atingidos repetidamente. Embora nenhum dos ataques tenha penetrado em sua blindagem, a vulnerabilidade desses tanques ao solo macio e à artilharia precisa foi exposta. 3 deles ficaram incapacitados por falha mecânica, ficando presos na lama, ou por meio de fogo inimigo que acabaram rompendo as esteiras. Esses veículos tiveram então que ser recuperados, uma tarefa difícil para um tanque tão pesado, e foram necessários muitos reparos. A intensidade do combate em que o Tiger I esteve frequentemente envolvido é bem demonstrada no relatório pós-combate de um tenente alemão, após a ação perto da cidade de Semernikovo. O grupo de combate Sander teve que enfrentar um inimigo muito forte ao atacar a fazenda coletiva a oeste de Semernikovo. O Tiger I, atacando como pelotão avançado, deixou os tanques mais leves para trás e atraiu todo o fogo inimigo. Os tanques foram atingidos pela frente e pelo lado direito. O inimigo, com tanques, canhões antitanques e rifles antitanques, abriu fogo a grande distância. Meu Tiger I recebeu um forte impacto na frente da posição do motorista. Os elos sobressalentes fixados ali com uma barra de ferro foram arrancados. No tanque, notamos um estrondo e um leve tremor. Quanto mais nos aproximávamos, mais fortes ficavam os estrondos e os tremores dos golpes de metralhadoras. Ao mesmo tempo, notamos nuvens de poeira consideravelmente altas, causadas por impactos de artilharia no solo perto do tanque. Mais adiante, a tripulação notou um estrondo um pouco mais leve, seguido por uma explosão de fumaça amarela, provavelmente um tiro de rifle antitanque. Pouco tempo depois, recebemos um tiro de canhão antitanque de 4,5 cm na cúpula. Os suportes do vidro à prova de balas foram quebrados. O bloco de visão de vidro ficou emperrado e opaco, causado pelo calor da explosão. Um novo golpe destruiu os suportes e a escotilha caiu no interior da torre. Havia fumaça densa no compartimento de combate e a área ficou muito quente. A escotilha do carregador estava emperrada e ligeiramente aberta, recebendo vários tiros de rifles antitanque, demolindo 2 dobradiças e suportes. Após a batalha, 2 tiros de canhão antitanque de 4,5 cm e 15 tiros de rifle antitanque foram contados na cúpula. Nos 2 dias de ataque, o inimigo destruiu nossas metralhadoras. Os descarregadores de fumaça da torre também foram destruídos. A fumaça na torre causou tantos problemas que os Tiger I demoraram algum tempo para entrar em ação. Os nervos de todos os tripulantes estavam à flor da pele, perdemos a noção do tempo. Não sentíamos fome nem qualquer outra necessidade. Apesar de o ataque ter durado mais de 6 horas, todos os homens no tanque sentiram que o tempo havia passado num piscar de olhos. Depois de mais tiros de metralhadoras no mantelete, os parafusos de montagem da arma se soltaram. O freio de recuo perdeu fluido e o cano da arma permaneceu na posição traseira, recuado. Devido a problemas elétricos, o bloco da culatra não pôde ser fechado. Devido aos choques infligidos por novos golpes, o sistema de rádio falhou e as alavancas de direção ficaram emperradas. Quando a tampa do escapamento foi destruída, o motor pegou fogo. Este fogo pôde ser extinto pelo sistema de combate a incêndios. Além disso, afrouxaram alguns parafusos do anel da torre. O sistema de deslocamento da torre falhou temporariamente. Contamos 227 acertos de rifles antitanque, e 14 acertos de armas antitanque de 5,7 cm. A suspensão direita foi fortemente danificada pelo bombardeio. As peças de ligação de várias rodas foram danificadas, 2 barras de torção foram quebradas. Um rolamento da roda intermediária traseira foi danificado. Apesar dos danos, o Tiger conseguiu percorrer mais 60 km. Os golpes causaram rachaduras em algumas soldas. Um tanque de combustível começou a vazar devido aos fortes choques. Notamos uma série de impactos nas ligações das esteiras, que, no entanto, não prejudicaram particularmente a mobilidade. Apesar de tais incidentes, que foram obviamente explorados ao máximo pela máquina de propaganda nazista, o Tiger I não era o gigante invulnerável em combate que muitos foram levados a acreditar na época, e alguns ainda acreditam atualmente.
Na verdade, as façanhas de algumas tripulações do Tiger I podem ter servido para inspirar alguma falsa confiança, e no final de 1943, o Tiger I estava longe de ser invencível. De certa forma, o Tiger surgiu por acidente, pegando peças de outros projetos e combinando-as em um só. A armadura era substancial quando projetada, mas, à medida que a guerra avançava, tornou-se menos formidável. Como muitos tanques pesados, a prontidão operacional foi severamente afetada pela quantidade de reparos e manutenção necessários, e isso afetou tanto quanto qualquer outra coisa, o desempenho de combate do Tiger I. Mesmo nas melhores circunstâncias, apresentava problemas mecânicos, mas estes eram ampliados pelo desgaste das longas marchas rodoviárias, resultando na simples avaria de muitos veículos, e na necessidade de serem abandonados ou destruídos pela sua própria tripulação. No entanto, quando o Tiger I enfrentou os tanques aliados, ele tendeu a sair vitorioso, sendo sua armadura e arma os fatores decisivos no combate. Em mãos capazes, e fazendo uso de uma combinação de terreno, longo alcance do canhão, e armadura pesada, o Tiger I ajudou a cimentar um mito desproporcional à sua real utilidade como um veículo. Sem dúvida, o mito dos tanques Tiger viverá para muitos, e este, talvez, seja o maior efeito dele nas mentes de historiadores, modeladores e entusiastas. A palavra final do Tiger I pode ser dos britânicos, que resumiram uma série de longos exames e avaliações técnicas, científicas e práticas do tanque, em 1944, dizendo: o Tiger I, com a sua blindagem pesada, armamento de duplo propósito e capacidade de combate, é basicamente um excelente tanque, que apesar dos defeitos observados, constitui um avanço considerável de qualquer tanque que experimentamos. A sua maior fraqueza é provavelmente o limite imposto à mobilidade, devido ao seu peso, largura e alcance de ação limitada. No geral, apresenta-se como uma máquina de combate formidável, que não deve ser subestimada. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se em nosso canal.